Olá pessoal, bem-vindo ao Xadrez Tático e no vídeo de hoje a gente vai analisar essa posição incrível aqui, onde as brancas jogam e ganham. E é muito bacana porque a primeira vez que eu olhei essa posição, para mim estava muito na cara que isso era um empate, porque embora as brancas tenham um peão aqui a uma casinha de coroar, mas as negras têm uma torre que elas vão fazer de tudo para sacrificar essa torre nesse peão e empatar. E esse exercício é exatamente sobre isso, é sobre as brancas não deixarem a torre sacrificar no peão. Então as brancas vão fazer de tudo para as negras não sacrificarem a torre no peão. Então se vocês quiserem tentar, pausa o vídeo, tentem aí, é muito bacana. Lembrando que as brancas jogam aqui, mas elas estão em xeque, tá? Então não tem como o peão avançar nesse momento. Então só sobram 5 lances. Os 5 lances de rei saindo aqui do cheque, só um deles vence, tá? E mesmo fazendo esse um lance, a continuação é longa e é bem bacana, algumas posições bem legais, bem instrutivas. Então vai ser bem bacana. Então se vocês quiserem tentar, pausa o vídeo e em seguida aqui eu vou continuar. Então bora lá, vamos aqui ver as opções que a gente tem e a gente vai começar com as opções que dá errado e é bem tranquilo aqui de entender, que é o rei indo para a A7 ou B7. Tá? Qualquer uma dessas duas casas, a continuação vai ser a mesma, que vai ser a torre vindo para D7. Então, por exemplo, rei B7, a torre vem para D7, o peão não consegue mais avançar porque está cravado, né? A torre está cravando o peão, então o melhor que as brancas podem fazer é andar para qualquer lado aqui e a torre vai sacrificar aqui no peão e é um empate, tá? Então não dá certo. O rei indo para A7 dá no mesmo, tá? A mesma continuação, as brancas vão ter que chegar perto aqui do peão e as negras vão sacrificar. Então a gente viu que tanto A7 quanto o B7 não dá certo. Então sobra agora outras 3 possibilidades, A5, B5, C5. E uma delas é a pior, porque é a única que faz perder mesmo, que é A5, né? Você vai acabar ficando bem longe do peão e as torres simplesmente chegam perto aqui e não tem mais o que fazer. O rei não consegue chegar para proteger o peão e mesmo que coroe aqui, as negras capturam a dama e vai dar checkmate em alguns lances. Então não dá certo essa posição. Então a gente sobra com 2 lances, o lance B5 e C5. E a gente vai começar com o lance que, assim, dá muita vontade de jogar, porém é o lance que empata também, que é o lance C5. O lance C5 parece legal porque você está atacando a torre, e a torre, não adianta a torre vir para D7 porque simplesmente o peão coroa e não tem como, né? Dama contra a torre, dama vai vencer tranquilo. Então nesse caso não dá para as negras jogarem torre D7. Porém as negras têm um outro teminha tático que é o do espeto. Então joga para D8, se coroar, negras vencem, que agora não tem o que fazer, vai ter que sair e captura a dama. E caso não coroe, então aqui D8, e caso aqui não coroe, você fala, putz, não posso coroar. Você volte aqui para, ou tanto para B6 quanto para D6, tanto faz, vai dar na mesma. As negras jogam torre C1 e não tem mais como, vai sacrificar aqui a torre no peão, então não tem o que fazer, não adianta avançar, senão vai sacrificar a torre e vai ganhar até. Então o máximo que pode fazer é avançar aqui com o rei, sacrifica e é empate. Então não dá certo também o lance C5, embora seja um lance que dá muita vontade de fazer. Então só sobra um lance, que é o lance vencedor, que é o lance B5. E parece um pouco estranho, né? Porque B5 não faz nada logo de cara, mas é o lance vencedor. Porque depois de B5, novamente, não tem como a torre vir para D7, porque simplesmente coroa, então não dá certo. E nesse caso também não dá certo o espeto, porque se fizer torre D1, você coroa e não tem mais aquele tema de cheque aqui, né? Porque daí com o rei em C5 teria o tema de cheque e captura a dama. Nesse caso não tem. Se simplesmente coloca a torre aqui em C1, captura com a dama e acabou, né? Vai dar checkmate aí em 2, 3 lances. Então também não dá certo. Então o melhor que as negras podem fazer aqui é dar outro cheque. E a gente vai cair numa situação muito parecida aqui. Muito parecida mesmo.
onde a gente ainda vai ter esses dois lances, mas vai acabar dando na mesma, porque a torre vai voltar dando cheque. Se o rei vier para C6, que parece bom, vai ser o espeto de sempre, então não pode coroar aqui, senão acaba levando torre C1, cheque, e a captura a dama depois. Então só para a gente fazer aqui, dama, cheque e captura, então não dá certo também. Então, e a mesma coisa vai acontecer se vier com o rei para C4. Também não dá certo pelo mesmo teminha de torre D1. E mesma coisa, a torre vai dar o espeto aqui, não adianta avançar, não tem o que fazer. Nesse caso é até um pouco pior, porque você vai ter que voltar correndo aqui para proteger esse peão, senão você quase perde aqui, né? Então, e novamente aqui a torre pode capturar e empatou o jogo. Então também não dá certo. Então a gente vê que o rei ele não pode estar em nenhuma dessas casas, por enquanto. Tá? Ele não vai poder estar em nenhuma dessas casas. Então sobra ao rei a mesma coisinha. Não pode vir para a casa de A4, mesma coisa também que acontece. Vem para cá e já era. Esse peão não tem mais como. E o rei não consegue nem chegar para proteger o peão. Então aqui as negras vencem. Então, mesmo teminha, vai ter que andar mais uma vez. E o que as negras vão fazer? A mesma coisa, cheque de novo. E a gente vai cair no mesmo tema aqui. Se andar para cá com o rei, torre D1 aqui. E daí, nesse caso, mesma coisa, não pode simplesmente fazer dama, porque a torre vem para C1 dando o espeto. E não tem o que fazer, perde a dama e perde o jogo, tá? Então, nesse caso também não daria certo. O que vai dar certo é fazer mais uma vez. Mais uma vez. E qual vai ser a grande diferença agora? A grande diferença é que depois de cheque aqui, agora, primeiro que você não pode vir para cá, né? Porque o rei das negras está protegendo. Agora sim você pode vir para casa de C2, porque agora não vai ter aquele tema da fileira número 1 aqui, né, da torre dando o espeto. Porque se a torre simplesmente vem para cá para dar o espeto, simplesmente captura e já era, né, não tem o que fazer. Então a torre vem para C2 e agora ficou muito complicado para as negras, porque as negras não têm essa casa, né, lembrando desde o começo, as negras não tem como elas virem para cá para depois virem para cá e ficar travando o peão. Não tem como, porque se elas simplesmente vierem para cá, faz dama e acabou, né? Aqui não tem mais o que fazer, mexe o rei e toma checkmate. Então, nesse caso, as negras parece que não tem mais o que fazer. Mas ainda tem um recurso muito legal, que é o recurso de D4. E depois de D4, parece muito estranho, porque parece que não fez nada esse D4, e realmente não fez agora, mas não dá pra gente ver muito a ameaça. E é uma ameaça muito legal, que é o seguinte, se fizer dama, empata, porque as negras têm esse lance dando cheque. E aí você tem duas opções, uma opção não faz qualquer sentido, que é tirar o rei, porque daí perde a dama e perde o jogo, e a única opção que sobra é capturar. Mas a partir do momento que capturou, olha esse rei aqui, não tem essa casa, não tem essa casa e não tem essa casa, afogamento. Então não dá certo, não dá para fazer a dama. Então o que a gente pode fazer nesse momento? E a gente pode fazer torre. A gente faz a torre e daí nesse caso, se der cheque, perceba que agora não tem esse teminha, porque a casa de A2 está livre. Então, embora o rei aqui esteja protegendo tanto B2 quanto B1, o rei das negras pode mexer para A2 e toma o checkmate em seguida. Então, não tem muito o que fazer aqui. Porém, as negras, nesse caso, não precisam dar o cheque. Não precisam e não vão dar o cheque aqui, né? As negras vão fazer o lance torre A4. Proteger o checkmate. Lembrando que aqui, se as negras fazem qualquer outro lance, sei lá, qualquer lance aqui, é checkmate, né? Ainda não é checkmate, mas daí sacrifica aqui e checkmate. Então as negras não podem deixar a torre vir para a fileira A, né? Então elas vão proteger aqui. Então depois de coroar para a torre, as negras protegem com A4. E agora não dá mais para fazer o lance A8, porque simplesmente as negras tomam e negras vencem. Porém, nessa posição tem um outro lance, que também acaba com o jogo, que é o lance, e esse é o último lance para acabar, que é o lance rei B3. Porque agora você está ameaçando tanto tomar a torre
e vai ganhar, né? Com uma torre a mais vai ganhar, vai dar checkmate em alguns lances. Quanto você está ameaçando torre C1, checkmate. Então não adianta aqui fugir com a torre. Não adianta porque, embora não tenha como dar checkmate aqui, agora tem como dar checkmate aqui em C1. Então não tem como. Então as negras aqui, o que melhor elas podem fazer é simplesmente sair com o rei. As brancas vão tomar aqui a torre e o rei e a torre vão dar checkmate em alguns lances aqui no Rei das Negras. Então muito legal esse puzzle, muito diferente, uma continuação bem grande e bem bacana. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e até a próxima.